Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho de neurociência, comunicação não violência e programação neurolinguística na prática, sem ser termo muito técnico. E o tema que eu escolhi para esse assunto é o respeito, o autorrespeito. Tantas vezes a gente se sente desrespeitado, tantas vezes a gente se sente paralisado diante de alguma situação. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que o primeiro ponto para que eu possa respeitar alguém ou que eu possa sentir respeito de volta é eu me autorrespeitando, eu me autorregulando, eu sabendo o que me faz bem, o que me faz mal, até onde eu consigo ir. Então, aquelas pessoas, por exemplo, eu ouço isso muito nas consultas. Nossa, eu fico engasgada porque às vezes alguém vai falar alguma coisa comigo e eu não sei o que responder, e aí depois eu fico pensando em mil e uma formas que eu poderia ter dito àquela pessoa e eu engasguei. Então eu vou dar algumas dicas. Primeiro, vamos supor que seja no trabalho. Se é no trabalho, você vai para uma reunião e você tá nesse grupo de pessoas que não consegue improvisar e dizer exatamente o que quer, que fique engasgado, anote os tópicos que você acha pertinentes a serem ditos por você nessa reunião. Faz meio que um treinamento. E aí a forma de eu me comunicar, que isso serve tanto para quem super consegue se comunicar bem, como para aquele que fica engasgado. Quando eu vou me comunicar com alguém, se eu demonstrar que eu tô realmente interessado no assunto daquela pessoa, que eu tô realmente interessado no ponto de vista daquela pessoa, aquela pessoa já fica com uma certa boa vontade de me ouvir. Essa é a base da comunicação não violenta. Então, por exemplo, lá na reunião de trabalho, ou que seja numa conversa de família, fulano, então quer dizer que você tem esse ponto de vista sobre esse determinado assunto por esse motivo. Eu estou mostrando para ele que ele comunicou comigo. E talvez nessa hora ele até fale, não foi isso que eu quis dizer, foi aquilo. Porque aqui, gente, a gente faz... A diferença da comunicação é entre o que eu falo e o outro entende. Às vezes eu tenho uma intenção e a pessoa entende totalmente diferente. Por isso que, às vezes, texto de WhatsApp pode ser tão maléfico. Porque às vezes você está escrevendo o texto do WhatsApp e na sua cabeça tá assim: ah, hoje o dia tá chovendo e eu não gosto muito do frio. E o que tá lendo tá assim: poxa, hoje o dia tá chovendo e eu não gosto muito do frio. Quer dizer, a diferença entre o que eu falo e o outro entende, essa é a diferença da comunicação. Então, o tom de voz é muito importante. Manter um tom de voz não significa que você não possa ser impositivo, não significa que você não possa falar de forma agradável, cada um tem uma forma de falar, mas seja lá qual for a sua forma de falar, a gente tem que encontrar um lugar onde a comunicação seja possível, onde eu consiga entregar exatamente aquela minha intenção. Gente, isso eu falo de praxe, N vezes. O meu marido falava pra mim: poxa, a forma que você fala parece que você tá brigando. E eu não tinha realmente a menor intenção de brigar. E eu ouvi isso durante muitos anos da minha vida, porque eu sou uma pessoa mais impositiva, certo? E aí, por isso, eu fui aprendendo a me comunicar, por isso eu fiz curso de comunicação não violenta, porque para mim é importante que aquilo que eu tô dizendo seja altamente compreendido, certo? E para aquela pessoa que já tem a facilidade de falar mais baixo, ela também não ficar passando tipo, vamos fazer aquilo com fulano porque ele é bonzinho, é boazinha, aceita tudo. Não aceito. Olha só, apesar de você estar falando isso, então começando, fulano, você tá querendo dizer isso, ou se o seu ponto de vista é esse, confirma com ele. E aí sim você diz a sua opinião. Então, analisando o gráfico, ou através da minha experiência, ou por causa disso, daquilo, eu gostaria de fazer dessa forma. Dessa forma, você comunica o seu sentimento em relação àquilo. E aqui eu faço uma relação de respeito, entende? Onde eu dou espaço para o outro falar e depois eu falo. Eu não me calo, eu não fico remoendo em casa. Meu Deus, eu podia ter falado tal coisa. Meu Deus, eu devia ter feito tal coisa. Eu não fiz. E agora como é que eu vou consertar isso? Então, primeiro passo para o respeito é o autorrespeito. E isso vale em qualquer coisa. Um amigo te liga e fala: quero te visitar na sua casa, no momento que você realmente não pode receber. Você tem que ter autorrespeito e falar assim: amigo, olha, hoje não vai dar, hoje eu preciso fazer outra coisa. Mas amanhã a gente encontra, outro dia a gente encontra, ou nesse período de pandemia que a gente está vivendo,
olha, realmente eu tô super isolado, eu gosto muito de você, mas nesse momento a gente não vai poder se encontrar. Então, assim, você percebe que eu tô falando para a pessoa o meu motivo, eu tô usando um bom tom de voz e tô explicando o porquê que eu não quero fazer determinada ação. Então, cabe ao outro também, porque assim, uma das coisas do respeito, do autorrespeito, é saber que a única pessoa que eu consigo modular, a única pessoa que eu vou conseguir realmente ser 100% compreendido sou eu mesmo. Do outro, eu tenho que dar a ele o direito de pensar diferente de mim, de mesmo eu colocando os meus argumentos, ele não aceitar. Porque isso não significa que sempre vai dar certo, que sempre a pessoa vai concordar comigo. Mas mesmo que ela discorde, tem que discordar num lugar desrespeitoso. De um lugar desrespeitoso, não, desculpa, de um lugar respeitoso. E, por fim, quando eu tô com uma pessoa ou uma criança extremamente descontrolada, nessa hora a comunicação acabou. Então não adianta nessa hora eu querer falar o meu ponto de vista, usar o melhor argumento do mundo. Briga de trânsito. Não tem que ter briga de trânsito. Você vê que aquele outro tá mega descontrolado, enlouquecido na sua frente, se possível não faz nem contato visual com ele, porque o contato visual para ele pode ser uma afronta. Deixe embora, nessa hora do descontrole, realmente preservar-se é mais importante. Então, bateu o carro, olha, eu tenho seguro, eu não tenho seguro, tá aqui, tá assado. Se o outro tá errado e já desce para partir para agressão, fica quieto, porque se você se descontrolar, dali pode, no trânsito então pode haver grandes tragédias, né? Mas então assim, lá no trabalho a pessoa tá descontrolada, a pessoa não consegue se comunicar, nessa hora a comunicação acabou. O que você pode fazer é manter sua paz e falar assim, olha, num outro momento a gente volta a falar disso. Ah, mas é meu chefe, que seja o seu chefe. Olha, chefe, a reunião agora se tornou improdutiva. A gente continua num outro momento, porque realmente ele não tá mais te ouvindo. A pessoa, quando ela tá aos berros, ela fica aos berros, eu posso te explicar por que ela fica aos berros. Ela fica aos berros porque ela acha que ela não está sendo ouvida. Toda pessoa, na hora que ela tá gritando, ela tem uma dor interna que vem lá de tempos remotos, lá da infância dela, da criação que ela teve, de não ser escutada. E aí, toda vez que ela tá numa situação que ela acha que ela não tá sendo ouvida, ela entra em contato lá com aquela dor, lá com aquela turbulhão de sentimento e ela começa a gritar. Então, por isso que uma mãe grita com o filho, é por isso que um chefe grita com o subalterno, né? Porque também é muito difícil você ver o contrário, você vê o menor gritando com o maior. Você vê sempre aquela pessoa na situação de ser o algoz naquele momento, porque é uma vingança interna, sabe? Então, quando a gente sabe disso e a gente é o gritador, a gente é o algoz, é o primeiro caminho do autoconhecimento. Então, deixa eu ver aonde que tá essa dor, deixa eu me conectar com essa dor, deixa eu tratar isso em mim, para eu conseguir ser mais respeitosa comigo e com o outro. E já ao contrário, quando eu sou o que tá ouvindo o grito, se eu souber que essa pessoa tá gritando e nessa hora realmente é por uma necessidade de comunicação dela, veja bem, explica, mas não justifica. Eu não preciso ficar aqui ouvindo, mas eu tenho que modular. Olha, fulano, nesse momento a nossa comunicação não está sendo possível, a gente conversa daqui a pouco, depois que você se acalmar, certo? Se for uma criança dando uma birra, nessa hora é importante ela não ser abandonada, né? Porque que normalmente eu aprendi isso com a minha mãe. Ah, você tentou dar uma birra na vida, eu saí, fiquei quietinha, fiquei perto de você, mas eu não sabia que ela estava perto de mim, fiquei quietinha até você se acalmar. O que isso modula para criança? Olha, se você realmente mostrar o que você quer, você vai ser abandonada, você vai ficar sozinha. Mesmo que seja um bebê, como era o meu caso. Ah, Melissa, você ficou traumatizada por causa disso? Eu não sei falar para vocês assim, nossa, eu tenho essa lembrança, isso é uma coisa ruim. Mas sim, as inseguranças que a gente vai fazendo durante a vida tem a ver com esses momentos. E quando a gente recupera isso e trata isso na gente, porque não adianta agora eu adulta querer que a minha mãe fizesse diferente. Ela já fez. Ela fez o que ela acreditava que era o melhor. Ela fez com a maior das boas intenções. Então, como adulta, quem resolve esse problema agora sou eu. Esse também é um grande passo, é o grande, sabe, uau do autoconhecimento. Quem resolve o problema agora sou eu, não é mais o outro. Mas aí voltando a falar, se você é mãe, pai, tem uma criança, não abandone a sua criança nessa hora. Você precisa manter a sua calma. Então você vai falar para a criança, olha, segurar a mãozinha, se for o caso, você não pode me bater.
você não pode bater em mim nem em ninguém porque machuca, mas eu tô aqui, eu vou ficar aqui do seu lado até você conseguir se acalmar. Aí você pode perguntar, você quer um abraço? Às vezes a criança quer um abraço, ou não quero. Ela só precisa saber que você tá ali, que ela não está abandonada. Quem quiser falar mais sobre esse universo infantil, depois eu posso fazer vídeos separados, porque acabou que eu entrei um pouco um assunto no outro, porque é importante a gente entender que a forma que a gente age enquanto adulto foi determinado na forma que a gente foi criado, que a gente entendeu o que era respeito, o que era ser respeitado, e que respeito é o oposto do medo. Quando a gente respeita alguém, a gente está usando o amor como base. Quando a gente não faz algo pelo medo, a gente está usando o temor. Então, a comunicação, a base da comunicação está no amor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que isso faça diferença na forma de vocês, que, sabe, às vezes ajuda a dar uma luz de como poder começar essa questão de respeito e essa questão de comunicar-se. Por favor, lembrem de curtir o vídeo, lembrem de inscrever no canal e mandar esse vídeo para aquelas pessoas que você acha que esse conteúdo pode ser importante.